Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz sejam com todos, amém? Nesse tempo de reflexão, gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 5, onde, em um breve momento, teremos uma pequena reflexão a respeito do amor de Deus. Romanos, capítulo 5. Depois ali de Paulo, ter apresentando o Evangelho, e dizendo aqui no início do capítulo 5 que, tendo sido, pois, justificados pela fé, agora nós temos paz com Deus. E mediante tudo isso, a partir do versículo 5, nós vamos perceber aqui mais a respeito desse amor de Deus. A partir do versículo 5 diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Nós vivemos num mundo em que, quando se fala de amor, muitas vezes pode ser reduzido a simples sentimentos passageiros, algumas emoções, ou até mesmo trocas de interesses. Mas a gente percebe aqui que, quando olhamos para Cristo, um simples dizer "eu amo", tudo isso desaparece, porque não se trata das coisas terrenas, mas das coisas divinas, das coisas do alto. A Bíblia nos mostra completamente, revela para todos nós o amor de Deus em Cristo Jesus. Por isso, Paulo, aqui escrevendo aos Romanos, mostra que esse amor, que não é apenas uma doutrina abstrata, mas, na verdade, é uma realidade que o Espírito Santo derrama em nossos corações. Para que a gente não tenha nenhuma dúvida disso, Cristo morreu em nosso lugar. E a partir desse texto de Romanos capítulo 5, eu quero falar apenas 3 coisas. A primeira delas é que o amor de Deus, ele é abundante. O texto aqui utiliza a palavra de derramar. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E quando a gente começa a ter essa ideia de derramar, é como se fosse água que cai pela chuva na terra seca e inunda aquela terra, traz vida novamente. Assim é o amor de Deus por nós, quando o Espírito Santo de Deus derrama o seu amor sobre nós. Não é um amor medido, controlado. Ele inunda até que nós fiquemos submersos a esse amor. A cruz de Cristo não despertou o amor de Deus, pelo contrário, foi o amor de Deus que gerou a cruz. Muitas vezes nós podemos pensar que Deus nos ama pouco quando nós deixamos de obedecê-lo, de fazer a sua vontade, quando nós falhamos. Mas nós vemos aqui que o amor de Deus, ele é pleno e constante, sempre presente em nós. O Espírito Santo habita em nós e nos dá a convicção de que somos amados por Deus. Hoje nós podemos dizer que somos amados por Deus em Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, nós percebemos que o amor de Deus, ele é abundante. Mas, em segundo lugar, o amor de Deus é imerecido. Acompanhando aqui no versículo 6, 8 e 10, Paulo aqui enfatiza 4 condições da humanidade. Nós éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus. Estávamos afastados de Deus. Não havia nada em nós que despertasse ou atraísse o amor divino. Não era nada em nós. Ao contrário, no nosso amor, que muitas vezes se apropria ou
acaba entrando no mérito de observar as vantagens, os benefícios. Mas Deus nos amou quando estávamos em tempo de rebeldia. E mesmo assim Ele demonstra o seu amor. Deus amou aqueles, nós, que merecíamos o juízo de Deus, que merecíamos tudo, menos o amor dEle. Um homem não pode arriscar a vida dele por alguém que é digno, ou então um herói ou um amigo fiel. Mas quem aqui daria a vida por um inimigo declarado? Nós não faríamos isso, mas Deus fez. Foi exatamente o que Ele fez. E John Stott diz que a intensidade do amor se mede pelo preço do presente e pela indignidade do beneficiário. Sim, meus irmãos, na cruz Deus deu tudo, o seu Filho, a quem não merecia nada, além de condenação. Todos nós merecíamos a condenação, justamente. Isso tudo quebra o nosso orgulho humano, trabalhado por esse mundo que jaz ao maligno. Ninguém pode dizer que Deus me amou porque eu merecia. Isso também nos consola. Porque se Deus nos amou quando éramos inimigos, quanto mais agora que somos seus filhos. Tamanha prova de amor de Deus. Em terceiro e último lugar, nós percebemos então que o amor de Deus, ele é provado. Ele é provado. Paulo não fala apenas de palavras bonitas a respeito do amor, como nós podemos ouvir aí fora. Ele aponta para um fato histórico, a cruz. A cruz é a prova mais eloquente de que Deus nos ama. Não se trata apenas de sentimento, mas de uma ação concreta. Cristo morreu por nós. Lá em Filipenses nós vemos que não foi um ato de heroísmo ou alguma coisa do tipo, mas em Filipenses 2, versículo 8, diz que sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Foi esse escândalo da cruz que o amor de Deus se revelou de forma plena. É dessa forma que Ele veio demonstrar o seu amor, de forma provada através da cruz. Quando você, meu irmão, duvidar a respeito do amor de Deus, olhe unicamente e somente para a cruz de Cristo. A maior prova não é a ausência de que teremos problemas, ausência de problemas ou qualquer outro tipo de coisa. A prova é a presença de Cristo em nós, o amor dele em nós. Por isso, ao olhar para esse texto, essa pequena perícope, nós podemos dizer, como diz Martinho Lutero, olhando para João capítulo 3, versículo 16, que ele considerava um mini-evangelho. Nós podemos entender tudo isso dizendo e recitando João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus se manifesta em seu Filho. O amor de Deus é tão grande que Ele não apenas diz que nos ama, mas Ele entrega tudo que Ele tem. Tudo que Ele tem. Esse amor não é automático. Ele se torna eficaz quando nós entregamos a nossa vida a Deus com fé em Jesus. A palavra de Deus é muito clara. Deus já provou o seu amor por todos nós. Por todos nós. Então hoje é o dia de nós, ao refletirmos em tudo que estamos vendo aqui nessa noite, refletirmos que se nós descansarmos nesse amor, confiarmos ainda mais nesse amor e permitir que o Espírito Santo derrame, inunde o nosso coração, dessa forma nós vamos sempre entender
que somos amados por Deus. Todos os testemunhos que ouvimos é porque Deus é sempre amor. Nós viveremos para sempre o amor de Deus. Amém? Vamos orar? Pai nosso,